Boa noite. Muito bem, então quem está entrando aqui só me responde. Opa, caiu aqui, pera lá. Vamos lá aqui. Celular já pulando aqui. Bom, quem estiver aqui entrando, só fala se está ouvindo bem e também vendo bem, ok? O celular está difícil de prender aqui. Vamos ver se não vai cair. Só um instantinho, só até a gente arrumar aqui o celular e a gente começa, gente, tá bom? Ok, o áudio ok, tá bom, espero que não caia novamente o celular aqui. Bom, muito bem. Então vamos falar aqui da votação. Sei que muita gente está acompanhando, colocamos o link para poder assistir ali ao vivo. A votação não terminou, ok? Então, primeiro só para saber que a votação não terminou, ela vai seguir a noite adentro, toda a madrugada, mas já é certa a legalização do aborto na Argentina. Então, como é que a gente pode afirmar isso? Porque quando fazemos ali vamos computando o número de votos, nós tínhamos um certo número que já era sabido como favoráveis e outro contra a legalização do aborto, né? E nós tínhamos os votos indecisos. Então, o problema é que estes votos indecisos, o pessoal já votou, né? Então, peraí que o celular está escapando de novo. Então, o pessoal já votou. Então, quem tinha que votar e que poderia, de repente, decidir pela vida, já decidiu pelo aborto. Então, a votação vai adiante, mas, de fato, a legalização já é certa, né? Então, o celular não está ajudando aqui, pessoal. Bom, mas por que eu resolvi, então, chamar aqui um vídeo, tá bom? Porque eu poderia postar dizendo que foi aprovado, né? E já bastaria dizer isso. A questão é a gente entender aqui um certo histórico para a gente ver o que a gente tira de aprendizado, tá? Porque o que aconteceu na Argentina, nós sabemos que se iniciou uma nova fase da cultura da morte e esta agenda ela vai continuar e provavelmente em breve nós vamos ouvir falar de tentativa de legalização do aborto, talvez no Chile, Colômbia, Peru e mais para frente o Brasil. Mas a gente precisa rapidamente só entender esse histórico. Em 2012, em maio de 2012, a Argentina aprovou uma lei favorável a gênero. Porque a gente tem que entender que o aborto foi aprovado na Argentina agora, dentro da perspectiva, assim chamada, de gênero. Inclusive, ali eles falam pessoa com identidade de gênero capaz de gestar. Então não falam nem mais da mulher, né? Muito bem, então tem que lembrar, para quem não conhece um pouco desse histórico, de que em 2012 aprovou o gênero, né, dentro do setor educacional e 8 anos de trabalho sério para se chegar onde eles chegaram. Então a gente tem que fazer a diferenciação entre aquela militância aguerrida, feminista, daqueles que vão gestando as ideias, trabalhando, e daqueles que vão entrando no aparelho social para poder introduzir a ideologia. Então nós temos o pessoal que vai pensando e o pessoal que vai militando pela causa, tá bom? E desse tempo todo de gente que vem estudando e trabalhando na Argentina, a gente teve uma tentativa de aprovação de aborto em 2018, não foi conseguida na Argentina, e aí eles rapidamente se adaptaram, se adequaram, foram adiante, conseguiram agora, numa nova situação, colocar um projeto radicalíssimo, né? Só lembrando, para quem não estava por dentro, que está chegando aqui, de repente está ouvindo isso daqui, né, pela primeira vez, que esse projeto, primeiro ele discrimina a mulher, mulher não existe, né?
a partir de agora, dessa aprovação da legalização, porque é pessoa com capacidade de gestar. Os profissionais de saúde não poderão mais objetar, a chamada objeção de consciência contra o aborto. Eles não só sofrerão prisão, como também punição profissional, né, com o dobro de tempo que seria para, se você, né, 1 ano de preso, então 2 anos de perda de habilitação profissional mesmo depois, se é que vai conseguir também. Então você veja que uma pessoa para entrar na área da saúde na Argentina, praticamente ele já tem que ser favorável ao aborto, porque ele já sabe que se ele fizer alguma coisa favorável à vida, ele vai sofrer uma punição. Bom, além disso, todos os profissionais de saúde, os professores, terão que ser treinados em perspectiva de gênero para tratar sobre a interrupção da gestação, sobre o aborto, o assassinato de crianças, né? A partir de agora também, as meninas a partir de 13 anos de idade poderão solicitar, sem consentimento, conhecimento dos pais, o aborto. E vejam, 13 anos de idade, né? Daqui, inclusive, pode ser que aconteça, e a gente já está observando isso, que é abrir a porteira para a pedofilia, porque, inclusive, veja tudo que pode acontecer a partir de 13 anos de idade. Não ter consentimento, conhecimento dos pais, uma porção de coisas podem acontecer. Uma outra situação terrível, né, que ali eles colocaram um prazo de 14 semanas para realizar o aborto, mas eles colocaram um detalhezinho que faz toda a diferença, que a mulher pode, depois das 14 semanas, inclusive, solicitar o aborto, justificando que ela corre risco de saúde. Então, passou de 14 semanas, basta ela falar isso e já pode realizar o aborto, tá? Então, realmente o projeto é bastante radical, vai ter um efeito nefasto, né, de grande amplitude. Um projeto, uma aprovação como essa, não terminará nisso. A gente sabe que todo projeto que acaba depois sendo aprovado dentro dessa cultura da morte, ele vem já com todo um aparato que já estava preparado, que só faltava a aprovação e, claro, né, depois outros projetos virão em outros tantos setores em conjunto no mesmo sentido. Então o efeito vai ser grande, né? O efeito, imagina em literatura das crianças nas escolas de 2012 para 2020, toda a mudança dessa geração para a geração seguinte, inclusive agora também, tá? Muito bem, então esse projeto, que é muito radical, provavelmente vai bater a porta dos outros países um pouco diferente, mas agora numa nova linguagem, a gente está percebendo. Incluir o aborto dentro da chamada perspectiva de gênero, da ideologia de gênero, como a gente sempre chamou aqui mesmo, porque de fato é uma tremenda ideologia. Então o que a gente tira de aprendizado disso daqui? Em primeiro lugar, a gente vê o seguinte, que o pessoal tem que saber separar os militantes do pessoal que forja as ideias. Então tem que ver que esse pessoal dedicou tempo empenhados em uma causa. Aqui no Brasil, eles perceberam que não era aqui continuar tentando agora aqui. Por quê? Porque negamos o gênero em vários plano nacional de educação, plano estadual, plano municipal, BNCC. O Brasil foi rejeitando. Inclusive, talvez vocês não saibam, mas 95% dos vídeos que estavam no site 24 Horas pela Vida eram vídeos aqui do Brasil. Então é claro que também um recado de que o Brasil está muito contra, foi muito atuante em tentar ajudar os irmãos argentinos contra essa legalização. Então o caminho continua de estudos, o caminho continua, não é, por exemplo, agora mesmo, dia 29 de dezembro, uma situação como essa, a gente todo ano sabe que perto do Natal vem esse espírito da morte rondando, né? Aqui no Brasil também, anos a fio, aconteceram situações assim, em outros países também, e não vai parar. Então a gente tem que entender que essa é a situação, essa é a nossa realidade, né? Que estamos inseridos em um problema que não é passageiro. Existe uma agenda internacional e que, portanto, a gente precisa estudar, entender. Claro que a questão de aborto não tiramos a perspectiva sobrenatural, por isso também aqui rezamos muito. Eu sei que muita gente estava rezando, e
Então, esses dois lados têm que caminhar juntos, a oração, o estudo e, claro, toda a atuação necessária. E nós teremos uma ação necessária aqui no Brasil se nós não quisermos assistir essa situação daqui 5 anos ou mais, 10 anos depois aqui no Brasil. Nós temos que impedir a entrada de gênero. Isso aqui não é exagero. Esse foi o caminho da Argentina, esse foi o caminho de outros tantos países. Para impedir isso, eles não vão bater no Congresso Nacional aqui do Brasil. O caminho do Congresso Nacional da Argentina foi possível porque lá existe uma atmosfera para isso. O Congresso e o setor legislativo no Brasil, né, o poder legislativo no Brasil, é muito marcado por um povo que atuou pela vida e pela família. Então, por esse motivo, eles vão via STF. Agora mesmo, em breve, no ano que vem, vão pautar aquela ADI de gênero. Por isso que nós temos que aprovar o PL contra o ativismo judicial. Então, no início do ano, nós vamos chamar todo mundo para isso, porque nós não queremos que aprove o gênero, porque a gente já sabe o histórico, a gente já conhece o histórico em outros tantos países, e agora temos mais um, infelizmente, que aconteceu na Argentina. Então, é claro que a gente recebe essa notícia, estávamos todos lutando, tínhamos uma esperança ali nos indecisos, houve muito trabalho ali junto, muita gente mandando mensagem para os senadores. Então, por isso é claro que há uma sensação de certa tristeza, mas a gente, como católicos, temos que elevar um olhar sobrenatural e vemos o seguinte, que nada foi perdido, nada diante de Deus é em vão, absolutamente. Então, tudo que foi feito, Deus está vendo o amor que as pessoas tiveram em dedicar seu tempo, o esforço para ajudar as famílias, o povo argentino. Então, da mesma maneira, Deus certamente vai premiar, como a gente aprende lendo as Sagradas Escrituras, vai nos premiar num dia certo. Mas nós devemos continuar firmes, estudando, rezando e fazendo todo o apostolado necessário de não permitir que essas ideias vão penetrando na sociedade. Elas já penetraram muito a sociedade brasileira em muitos meios, né? Não só as universidades. Por esse motivo, a gente tem que continuar ajudando as pessoas a entender essa problemática que, lamentavelmente, agora adentrou na Argentina, né? Então, temos também um motivo para rezar agora mais em desagravo ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo ocorrido na Argentina. Se vocês me perguntarem aqui, professor, é possível alguma coisa aqui? Olha, é claro que a votação segue. Então, só um milagre. Qual seria o milagre? Que algum daqueles que são favoráveis ao aborto mudassem de opinião essa madrugada, né? Agora, conhecendo estes e sabendo de várias pessoas amigas que estão na Argentina, que são argentinas, que estão lá acompanhando e que conhecem estes senadores que ainda não votaram, então já sabemos que isso daqui é praticamente impossível de ocorrer, ok? A gente estava mais acreditando nos indecisos, mas realmente o lobby foi muito grande e é claro que por trás tem todo um aparato e tem muito dinheiro por trás da questão do aborto. Então, por isso que a Argentina sofreu essa situação aqui agora. Então, infelizmente, a gente dá essa notícia da aprovação da legalização do aborto em perspectiva de gênero agora, né, na Argentina, assim chamada. Mas diante desse histórico, o nosso aprendizado é o mais importante. A gente agora continuar firmes, porque a luta não terminou. A agenda vai continuar à frente. Então, um abraço para todos. E, infelizmente a notícia é triste, mas louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Se permitiu essa situação, se permite a situação, nós continuaremos lutando, né? E também unidos aos argentinos e aos outros países também, ajudando os países que se preparem, porque com certeza já estão sofrendo sem que eles percebam, muitos meios já estão trabalhando para aprovação em toda a América Latina. Então, é claro que todo mundo tem que se unir para impedir esta agenda, que tem objetivos macro, que a gente já falou disso em outras lives. Uma boa noite a todos, fique com Deus e provavelmente a gente dá mais notícias depois no Instagram também. Até mais, gente!